Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro aspecto, que eu também não consegui ver em lugar nenhum, é o assassino, ou dois, porque todos são assassinos, usava um carro Audi, que é um carro caríssimo. Portanto, ele é de classe média. Ele era criminoso ou é criminoso porque quer. Porque nada faltava a ele. A um ponto da mãe ter um carro Audi e ele, que é uma besta, né, porque querer escolher o caminho do crime, né, usar o carro da mãe para o crime. Essa é uma questão. A segunda questão, e do meu ponto uma questão decisiva, não adianta o governo de São Paulo, agora, na hora que está todo mundo emocionado pela sequência de crimes de menor, dizer nós precisamos mudar a lei. E aí tem um monte de ideia. Todo mundo tem um monte de ideia. Pois eu quero dizer o seguinte, o que precisa ser feito é botar na cadeia, não só pela idade, mas fundamentalmente pela característica do crime que pratica. Se a gente estabelecer que tem que ir para a cadeia aos 15 anos de idade e com isso diminuir a idade penal, transformá-la para 15 anos, tem que ter uma balança. Qual é? A grandeza do crime, o tamanho. Um sujeito de 17 anos que toca fogo, primeiro que eu não acredito nessa história. Já vou dizer de cara. Acho que ele assumiu porque é o menor, correto? É o menor, não dá nada para ele. E ao não dar nada para ele, ele assume no lugar dos outros e tá tudo certo. Ele daqui a 3 anos volta para as ruas. Volta para as ruas para fazer o quê? A mesmíssima coisa. Então vou dizer uma coisa. Eu acho que nós temos que ter, primeiro, acabar com essa história de menor. Segundo, termos pena de morte com rigor e a punição. Eu vou contar uma história, que Deus me perdoe. Mas se um cara toca fogo, né, em alguém da minha família vivo, eu teria coragem de tocar fogo nele também. Eu duvido que qualquer um não pense assim. Mas não. Só declarações, eu vi declarações de ministros, de governadores, apenas porque no ano que vem é eleição. Está todo mundo agora defendendo idade menor, defendendo rigor, para ficar bonito na eleição. E normalmente as declarações são dadas pelos interiores do país, porque está todo mundo indo buscar voto no interior para o ano que vem. E ninguém faz nada de concreto. Eu vou ao vivo com o repórter Douglas Dias, que está no Departamento de Homicídios com novas informações. Boa noite, Douglas. Boa noite, Marcelo. Olha, a cada capítulo dessa história, nós, cidadãos da imprensa, ficamos cada vez mais aterrorizados e assustados com essa situação. A polícia divulgou durante a tarde alguns detalhes sobre a forma de agir da quadrilha. Esse quarto integrante que foi preso, o Thiago, era ele que, segundo a polícia, entrava no consultório, se passava por paciente e preparava a situação, observava a situação para a entrada dos outros dois. Como você mesmo disse, a polícia relata de outros casos aqui em São Paulo e também na Zona Sul, região metropolitana, sempre falando, as testemunhas falando, vítimas falando de uma extrema crueldade dessas pessoas. No caso da Cíntia, da dentista, ela foi queimada, mas em outros casos eles também ameaçaram de matar, ameaçaram de colocar fogo, amordaçavam as pessoas, amarravam as pessoas. Imagine só o terror, né? A Cíntia morreu. E outras vítimas ainda a polícia está identificando, a polícia está colhendo dados agora, como você mesmo disse, né? Se esse trabalho tivesse sido feito anteriormente, talvez ela pudesse estar viva agora. Perfeito, obrigado, Douglas. Não tem a menor sombra de dúvida. Vários assaltos já tinham sido relatados. A polícia já tinha conhecimento de assaltos com essa mesma característica. Não correu atrás, e correu atrás quando alguém pega fogo vivo e a imprensa corre. Porque se a imprensa também não toma conhecimento, fica tudo no 0 a 0. É jogo de empate. Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo. E eu vou te dizer, é um momento para mim e para você, eu e você,
temos que pensar muito no voto que a gente vai dar aí. Porque tem muita gente se aproveitando agora para dizer que tem que ter pena de morte, tem que ter isso, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas é só na onda da eleição. Só. Aqui em São Paulo é uma vergonha. O crime vem aumentando sucessivamente. O crime aumenta o assalto com morte, aumenta o roubo. Me dá o comandante Hamilton. Me dá o comandante Hamilton. Nesse momento, olha aí, acabei de falar. Vai lá, comandante Hamilton. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Marcelo. Nós estamos sobrevoando uma região sul de São Paulo. Aqui foi uma tentativa de assalto, ou melhor, assalto no semáforo. 3 homens assaltaram, a polícia foi chamada. Dá pra gente ver, Marcelo, que quem foi assaltado, olha, esticando o braço, tá alterado, porque apontando inclusive para os homens que assaltaram ele armado, Marcelo. Primeiro, comandante Hamilton, você não me perguntou, não me disse, seja bem-vindo de férias, Marcelo. Quer dizer, você não estava com saudade minha. Isso é só para equilibrar o jogo. Segundo, eu quero dizer uma coisa. Você que está vendo aí pela lente, Hamilton, eu duvido que não tenha o tal menor de idade ali. É ou não é? Não tem menor pela aparência? Tem razão, tem menor. Então, vê a confirmação para nós, tem um menor, Marcelo. Tem um menor de idade. Aí é ele quem vai estar segurando a arma. Moral da história. Tocou fogo na dentista? Toca fogo no cara que tocou fogo na dentista e nos comparsas dele também. Tem que ser, é o seguinte, tem que ser pagar na mesma moeda. E não tem. Pode deixar aqui a imagem do Hamilton. E não tem esse negócio de comissão de direitos humanos. Ok, eu pergunto para você, naquele caso em que o estudante foi morto na porta de casa por o tal menor de idade que no dia seguinte completaria 18 anos, você viu alguma comissão de direitos humanos na casa da vítima? Não. Agora, nesse caso, eu ainda tenho o Douglas na linha? Se eu tiver o Douglas, tenho o Douglas. Eu duvido que tenha ido alguma comissão de direitos humanos na casa da dentista para apoiar. Quer ver? O Douglas vai dizer não, mas eu vou falar só pro Douglas. Douglas, teve alguma comissão de direitos humanos que foi visitar os pais da menina? Marcelo, não foram visitar e nem se ouviu falar sobre direitos humanos. Por quê? Porque, no caso, bandidos, né? Menor de idade, que ateia fogo numa pessoa de bem, uma pessoa muito simples. Eu estive na quinta-feira lá perto do consultório da dentista e os amigos falando de uma simplicidade tamanha, né? Ela com um consultório muito humilde ali do lado dos pais, atendia pessoas carentes, inclusive os pais dela, eu tenho uma informação da nossa produção, os pais dela foram hoje ao Conselho de Odontologia pagar a mensalidade, aquela mensalidade que os profissionais pagam mensalmente, porque não queriam que a filha ficasse com o nome sujo, apesar de tudo. Você vê, os pais foram ao Conselho Regional de Odontologia pagar a mensalidade da filha que já foi enterrada para que ela pudesse não ter o nome sujo. É óbvio que não caiu a ficha do casal, mas fundamentalmente foi o que eu perguntei pro Douglas. Foi alguma comissão de direitos humanos? Não. Agora eu digo o seguinte, se eu disser aqui, né, com todas as letras, que quem toca fogo em alguém dessa maneira por nada deveria morrer da mesma forma, desaba o mundo. Eu sou fascista, eu sou tudo de mal. Mas a pergunta é, quanto tempo mais nós vamos ser o alvo? Quanto tempo mais você pagamos para sustentar N comissões de direitos humanos, algumas muito sérias, mas a maioria apenas para encher o bolso. Fora um monte de coisa que se eu falo aqui desaba o mundo, porque o mundo hoje tem que ser politicamente correto. Então não pode falar de um monte de coisa. É o mundo mais chato que eu já vivi. Mas acontece uma coisa. Nós não podemos mais viver assim. Não dá mais para a gente não poder sair de casa. Não dá mais para a gente ouvir governadores dando declarações como se eles estivessem sendo muito afetados. Isso só acontece por uma única razão, porque não tem comando. Bota eu lá para ver se não vai ter comando. Só que eu vou dizer o seguinte, reajam à altura do crime. Criminoso tá armado? Atirou? Atira também, eu garanto.
Mas não. Todo mundo tem que ser bonito para sair na foto da reeleição. E a vida em jogo é a minha e a sua. Por quê? Porque os dirigentes desse país vivem em carros blindados, têm as suas seguranças e nós, eu e você, estamos expostos. Nós somos o alvo e não acontece nada. E com isso, a brutalidade vai aumentando.